Bom dia, amados irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Que alegria, mais um domingo na casa do Senhor, que alegria podermos nos reencontrar para juntos servi-lo. Eu quero, junto com os irmãos, nessa manhã, fazer uma oração, dando início a esse momento de devoção comunitária, pedindo a bênção do Senhor para o nosso trabalho nessa manhã, pedindo que o Senhor seja glorificado, que Ele receba. Eu sei que você veio aqui para glorificar a Deus, mas toda vez que a gente glorifica a Deus, que a gente exalta o nome do Senhor, consequentemente, isso com toda certeza, nós somos abençoados, nós somos fortalecidos. Então feche seus olhos, curve sua cabeça, faça a sua oração, de repente coloque diante de Deus, talvez uma semana que você tenha passado distante, alguma coisa, pelos trabalhos, e você perdeu um pouco desse contato com o Senhor. Talvez você teve todo esse contato, mas foi dias atribulados, e você está na casa do Senhor. Que lugar bom. O salmista disse que ele se escondia no tabernáculo do Senhor, né? E isso era verdade para ele. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, por que temerei? Ele me esconde no seu tabernáculo. Aqui a gente tem essa proteção, esse cuidado de Deus. Deus tem algo para você nessa manhã. Oh Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã. Essa manhã é para o louvor da Tua glória, Papai. Essa manhã que nós queremos Te bendizer, porque temos isso na nossa vida. Temos tantas coisas boas que Tu tens nos concedido, Senhor. Tu és o Deus maravilhoso, o Deus de toda luz, o Deus de toda graça, o Deus que dissipa as trevas, o Deus que traz entendimento. Tanto é que a Tua palavra nos ensina, Senhor, que toda boa dádiva, todo dom perfeito procede lá do alto, vem de Ti. Por isso, Senhor, também estamos aqui, porque sabemos que as coisas boas procedem de Ti, e precisamos disso na nossa vida. Precisamos, às vezes, que os nossos caminhos sejam endireitados, sejam consertados. Senhor, Tu conheces, a Tua palavra nos diz que Tu nos sondas, Senhor. Senhor, como precisamos de Ti. E que essa seja uma manhã, Senhor, uma manhã de devoção ao Teu nome. Nós queremos isso. Recebe os nossos louvores, recebe a nossa adoração, recebe tudo que preparamos para Ti. E também, Senhor, que o nosso coração seja solo fértil, esteja aplanado, preparado para ouvir o que Teu Espírito vai nos comunicar através do Teu servo. Toma a Tua igreja nessa manhã, abençoe os trabalhos, Senhor, todas as igrejas. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de louvarmos, deixar esse versículo do Salmo 27, tão bonito, e nós vamos cantar um hino ao Senhor. O hino 9, deu certo, cara? Então o 14. Se o 9 não deu certo, vamos para o 14. O 9 é muito bonito, diz: a Ti, ó Deus, Altíssimo Senhor. E o 27, só quero ler só esse versículo tão maravilhoso. Se você está temendo alguma coisa hoje, se você está desconfiando, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Que coisa boa é a palavra do Senhor. Vamos louvar o Senhor, hino de número 14. Vamos nós louvar a Deus. Vamos. Fiquemos em pé, queridos. Muitos aprendem tantos hinos primeiro. Acho que esse foi um dos primeiros hinos que eu aprendi a tocar. E às vezes, com o tempo, a gente vai esquecendo dessa melodia. Mas fala assim: exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus nosso Deus e bom Jesus. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Vamos nós louvar a Deus, vamos
Amos ao Senhor de toda a luz. Santo, santo, cantem, louvem lá nos céus nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus. Santo, santo, exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltar. Cantem, louvem lá nos céus nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus. Santo, santo. Pode ser melhor, queridos. Nosso Deus eterno Pai. Deus nos vedes por Jesus, vede ver. Aleluia, glorificai vós os salvos pela cruz, se conosco glória dai. Ele é exaltado, exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltar. Cantem, louvem lá no céu nosso Deus e Jesus. Exaltado seja Deus. Santo, santo, exaltemos nosso Deus. Canta, igreja. Exaltemos com fervor hoje. É hoje. Temos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz. Hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus nosso Deus e Pai. Jesus, exaltado seja Deus. Santo, santo. Vamos dizer novamente. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltar. Cantem, cantem, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus. Santo, santo. Aleluia. Podem sentar, amados. Vamos louvar? O pastor já pegou aqui. Vem o Ministério do Louvor à frente. Aproveitar, já que vamos, enquanto o pessoal chega, queridos, está no nosso boletim, e eu queria convidar toda a igreja a participar de uma deliciosa macarronada que a juventude vai fazer no sábado, dia 2, às 19h30, lá na nossa chácara. Mas se você quiser, sábado é feriado, então você pode ir para lá, que lugar maravilhoso, né? Ficar ali conversando com os irmãos, batendo um papo durante a tarde, e à noite desfrutar dessa macarronada conosco, ali na chácara. O valor simbólico de R$10, só para a gente estar junto. E o objetivo da juventude também é arrecadar um pouco do dinheiro que está faltando para a gente pagar o ônibus para irmos para o nosso acampamento agora em novembro. Então, nos ajude, seja abençoado, seja alimentado e tenha um sábado do feriado abençoado. Olha, tudo podia até ser trovador, né, pastor João? Vamos louvar o nosso Deus. Honra e majestade, honra e glória pertencem ao Senhor. Fiquemos em pé. Toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Enquanto cantamos, você também pode vir trazer sua oferta, seu dízimo. Vir à casa do Senhor sempre é bom. Honra, glória pertencem ao Senhor. Todo louvor, toda adoração. Honra, glória pertencem ao Senhor. Todo louvor, toda adoração. Vamos louvar o Senhor.
só voz cantamos: Santo é o Senhor. Um novo som se espalhará. Em uma só voz cantamos: Santo é o Senhor. Um novo som se espalhará. Ele é santo, podemos dizer isso, queridos. Santo é o Senhor poderoso. Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo é o Senhor poderoso. Honra, glória pertencem ao Senhor. Todo louvor, toda adoração. Honra, glória pertencem ao Senhor. todo louvor, igreja. Todo louvor, toda adoração. Em uma só voz, Em uma só voz cantamos: Santo é o Senhor. Um novo som se espalhará. Em uma só voz cantamos: Santo é o Senhor. Um novo som se espalhará. é santo. Santo é o Senhor poderoso. 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 Honra, glória pertencem ao Senhor. Todo louvor, toda adoração. Aleluia. Pertencem ao Senhor. Todo louvor, toda adoração. Cantamos a Ti, Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a tua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque é grande, Ele é grande, Ele é digno. Digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
digno, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações. Anunciemos, Senhor. Bendito és, bendito és. Entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande és, Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. mais temível Do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. glória e majestade, glória e majestade estão diante força e dele. formosura. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade. Voz e glória a Ti, Senhor. Tu és digno, Pai. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Aleluia. Obrigado, Senhor. Que possamos andar como Jesus andou, queridos. Nos revestir do Senhor, como diz Romanos capítulo 13. Ser parecido com Jesus. Frutificar, fazer diferença. Essa é a nossa vontade em Cristo Jesus. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, percorria Jesus. Vendo as multidões, Vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Em todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos. aleluia, vamos pregar o Evangelho, igreja. Pregando o Evangelho, ensinando e curando. Prosseguiremos, sim, Deus, iremos atender o teu chamado. Somos a igreja, os trabalhadores, somos teu povo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos sua boca, proclamando o reino de Deus.
todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, percorria Jesus, vendo as multidões, cheios de compaixão. A seara é grande demais. Em todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, iremos servir-te, Senhor, pregando o Evangelho, ensinando e curando. Temos a autoridade de Deus. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu povo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Nós somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Diga mais uma vez. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando. Temos essa autoridade, o Senhor nos concedeu, igreja, que possamos andar para Ele, viver para Ele. Oh, oh. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. Senhor, essa é a nossa oração, Senhor. Senhor, nos livra nessa manhã do comodismo. Nos livra, Senhor, de uma vida cristã, Senhor, sem frutos, uma vida cristã sem efeito. A tua palavra nos diz, Senhor, que tu nos escolheu, nos enviou e nos deu autoridade, Senhor. Que não possamos esquecer disso, Senhor. Onde quer que a gente vá, da autoridade que está sobre nós, da missão a nós confiada. Senhor, nós não estamos nesse mundo à toa, Senhor. Nós queremos te servir, nós queremos resplandecer a tua luz. Senhor, desperta-nos para isso, para cumprir o teu ID, para realmente, Senhor, ser seus discípulos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que a tua igreja possa estar revigorada para te servir nessa semana.
em nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar, queridos. Bom dia. Alô, alô. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, queridos. Obrigado, pastor Léo. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Abram comigo, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Abramos a palavra do Senhor, no desejo de por Ele sermos edificados e fortalecidos, em nome de Jesus. Nossa gratidão a cada irmão e irmã que está conosco nesta manhã, que Deus a todos abençoe, que a graça do Senhor repouse sobre todos nós cada vez mais. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 27 e 28, apenas 2 versículos da palavra do Senhor, para nossa meditação nesta manhã, nosso momento de aprendizado da palavra do Eterno. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu, e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Leiam comigo mais uma vez os 2 versículos, pode ser, assentados mesmo. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Oremos mais uma vez. Pai, em nome do Senhor, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito, realizado, pelas maravilhas que o Senhor tem operado nas nossas vidas, e o Senhor tem nos conduzido, ó Deus, até aqui, que Tu és Deus fiel, Tu és Deus bondoso, Tu és Deus tremendo, maravilhoso, e nós só temos que agradecê-lo, bendizê-lo, exaltá-lo, Senhor, cada vez mais em nome de Jesus. Obrigado por esse dia tão lindo, tão maravilhoso que o Senhor nos concede, e a Tua palavra nos lembra, Senhor, que são as misericórdias do Senhor que são renovadas a cada manhã, e grande é a Tua fidelidade. É por causa disso tão somente que não somos consumidos, Senhor. É o Senhor nos dando mais um dia, é o Senhor nos dando mais uma oportunidade, é o Senhor nos concedendo mais um momento para desfrutarmos da Tua presença, da direção, da condução do Senhor. Obrigado a Deus por cada irmão e irmã que deixou o seu lar, que deixou a sua casa e veio aqui prestar culto ao Teu santíssimo nome. Veio aqui, ó Deus, para adorá-lo, ó Deus, e que nesta manhã agora, que já cantamos louvores ao Senhor, já cantamos hino ao Senhor, que sejamos edificados pela Tua palavra. Queremos aprender do Senhor e queremos aprender para viver para o Senhor. E oramos assim, ó Deus, lembrando daqueles que estão acamados, daqueles que estão enfermos, que o Senhor os visite no leito da enfermidade, e aqueles que estão enfermos espiritualmente, Senhor, que o Senhor toque neles e os cure espiritualmente, em nome de Jesus. É a nossa oração que lhe fazemos em Cristo e por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Queridos, o Senhor Jesus fora quem proferiu parte desta palavra que nós acabamos de ler. Por exemplo, no verso 28, é Ele que está falando. No capítulo 11, grande parte, a maioria do capítulo 11, foram todas palavras pronunciadas pelo Senhor Jesus Cristo, quando aqui exercia o seu ministério terreno, abençoador, ministério poderoso em nome de Jesus mesmo, dele mesmo.
E diz o verso 27, ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, que palavra, ou quais eram as palavras que Jesus havia pronunciado, que chamou a atenção tanto daquela mulher, e é aquilo que nós vamos meditar nesta manhã. Jesus havia curado um endemoniado, que estava, um jovem endemoniado, que havia, ao ser possesso pelo demônio, ele ficava mudo, endemoniado mudo, ele não falava, ele não pronunciava palavra alguma. E Jesus então, com o seu poder, com a sua graça, com a sua unção, a sua ousadia, ele chega ali e expulsa aquele demônio. E o rapaz começa a falar imediatamente. O rapaz começa a se pronunciar imediatamente e a voz sai e as pessoas ficam maravilhadas. E uns chegaram a dizer, olha, ele expulsou esse demônio pelo poder de Beelzebu, pelo poder do próprio demônio. E Jesus fala, não, eu não expulsei pelo poder do demônio, eu o expulsei pelo poder de meu Pai, poder de Deus. Porque se eu expulsasse pelo poder do demônio, então o demônio estava dividido. Aí ele diz, toda casa dividida não prospera, toda casa, todo reino dividido, ele cai. Casa após casa vai cair. Já traz um ensinamento que aquela mulher já ficou espantada. Se há divisão, haverá ruína. Você pode ver isso que eu estou dizendo para você no capítulo 11, no versículo 17. E sabendo ele o que lhes passava pelo Espírito, diz-lhes, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Então, se há divisão, haverá ruína, haverá destruição, casa sobre casa. As pessoas mais maravilhadas ainda. As pessoas mais, como diz o ditado, boquiabertas por essas palavras de Jesus. Aí Jesus traz também um outro ensinamento. Ele diz assim, se o demônio sai da pessoa, e a pessoa não preenche o seu corpo, a sua vida, pelo Espírito Santo de Deus, o demônio vai embora. Só que os demônios não encontram lugar para repousar. Não encontrando lugar para repousar, eles voltam para aquela casa e a encontram varrida, ornamentada e limpa. Aí eles entram. Só que eles não voltam sozinhos. Eles voltam com mais 7 demônios. E diz a Bíblia que o estado da pessoa torna-se pior do que o primeiro. É por isso que muitas vezes nós vemos pessoas que um dia foram libertas e hoje é pior do que aquele dia, porque não se preencheu com as coisas de Deus, não buscou a plenitude do Espírito Santo, e o demônio volta e possui a pessoa. Você pode ver isso também aí no verso 24, que diz assim, Lucas 11, 24. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz, voltarei para minha casa donde saí, minha casa. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então aí até poderíamos ministrar sobre isso qualquer dia, uma mensagem sobre libertação. Pessoa que foi liberta pelo poder de Deus, ela não pode ficar vazia, ela tem que ser preenchida pelo Espírito Santo. Amém, igreja? Senão o demônio volta pior. E olha o texto que diz, ele traz consigo 7 espíritos piores do que ele. Piores do que ele. Piores do que ele. E entrando, habitam, e o último estado, pior do que o primeiro. É o que diz aqui a Sagrada Escritura. Aí então, ele diz essas palavras. Estou dizendo isso para os irmãos entender o começo do verso 27. E a mulher fica maravilhada. E ela diz assim, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Há 2 erros aqui que eu quero compartilhar com os amados nesta manhã. 2 erros que normalmente foram gerados e têm sido gerados
com base nisto aqui. Bem-aventurada. Ela está numa empolgação, no entusiasmo, num fervor, posso assim dizer, dizendo: olha, aquela que te amamentou, os seios que te amamentaram, aquela que te concebeu, ela é bem-aventurada. Jesus volta para ela e diz: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Aqui há uma menção, quando ela está dizendo: bem-aventurada aquela que te amamentou e aquela que te concebeu, está fazendo uma menção a quem? Lógico, a Maria, mãe de Jesus. Só que aqui as pessoas, no decorrer da história, entenderam de forma errada, de forma errônea. E há um perigo muito grande quando as pessoas não entendem a palavra como ela deve ser entendida. Entendem a palavra de forma errada e começam a inventar coisas. Aqui, por exemplo, há uma menção à mariolatria, à adoração a Maria. A mariolatria, adoração a Maria. Dias atrás eu estava em um posto abastecendo o carro e a dona daquele posto veio me procurar assim: pastor, queria conversar com o senhor me explica algo. Eu passei em frente a uma igreja, certa igreja, e eles estavam falando mal de Maria. E ela disse assim: por que os evangélicos falam mal de Maria? Eu queria ouvir do senhor, que eu lhe respeito, sei que o senhor é uma pessoa idônea, o senhor nunca falou mal, o que o senhor tem a me dizer? Eu disse: olha, não é que os evangélicos não desrespeitam Maria. O que nós fazemos é ensinar o que a Bíblia ensina. E nada além disso. Nada além disso. Nós precisamos nos voltar para as Sagradas Escrituras e ver o que ela fala sobre Maria. Jesus aqui neste texto, ele está quebrando a mariolatria. Ele poderia dizer: realmente é bem-aventurada aquela que me concebeu, realmente é bem-aventurada extraordinariamente aquela que me amamentou enquanto criança. Mas Jesus fala: não é assim. Ninguém tem honra maior do que Deus, ninguém tem honra maior do que Jesus, ninguém tem honra maior do que o Espírito Santo. E baseado nisso, ao longo da história, vem essa doutrina da mariolatria. Por exemplo, algumas doutrinas voltadas a ela, ensinada pela Igreja Católica Apostólica Romana, alguns dogmas da sua fé. A virgindade perpétua. Dizem que Maria fora virgem antes, durante e depois do parto de Jesus. A virgindade perpétua de Maria. Mas quando olhamos para as Sagradas Escrituras, Mateus 13, 55 e 56, nós vemos que Jesus teve irmãos e irmãs. Mateus 1, 25 diz que José não a conheceu, Mateus capítulo 1, versículo 25, que José não a conheceu enquanto Jesus não nasceu. Mas Mateus 13, 55 e 56 vai dizer que vivia entre as pessoas os irmãos e as irmãs de Jesus. Tiago, Simão, Judas eram irmãos de Jesus. Judas, não Iscariotes. Judas que escreveu que o seu texto, né, a carta de Judas antes do Apocalipse, era irmão de Jesus. Tiago, aqui na Bíblia, era irmão de Jesus. E as irmãs de Jesus. Então, não existe essa doutrina da mariolatria, da virgindade perpétua. Ela sempre foi virgem e sempre permanecerá virgem. Isto não é o que a Bíblia ensina. Outro dogma ensinado erroneamente, a maternidade divina. Dizem eles: Maria é mãe de Deus, porque se Jesus é Deus e Maria é mãe de Deus, logo Maria é mãe de Deus. A mãe de Deus. Maria não é mãe de Deus. Maria foi uma mulher usada pelo Espírito Santo, como instrumento, usado no sentido de instrumento nas mãos de Deus, para conceber o Messias. Mas ela não é mãe de Deus. Outro dogma deles, a Imaculada Conceição. No dia 8 de dezembro
de 1854, o Papa Pio IX, ele estabeleceu a bula Inefabilis Deus, a Imaculada Conceição. Maria foi concebida sem pecado original. A Imaculada Conceição, concebida sem o pecado original. Dizem que Maria, quando ela nasceu, ela não nasceu em pecado. Ela não tinha pecado. Ela nunca teve pecado. Aí vem outro Papa, o Papa Pio XII, 1º de novembro de 1950, Papa Pio XII. Ele traz a Assunção aos céus. Refere-se à elevação de Maria em corpo e alma ao céu. Dogma proclamado por Papa Pio XII, 1º de novembro de 1950. A Munificentissimus Deus, Munificentissimus Deus. A mulher que foi concebida sem pecado e foi levada ao céu, assunto aos céus, assunção aos céus, ela foi levada em corpo e alma para o céu. Aí agora, isso no ano de 1950, agora há pouco. Aí vem agora nos dias atuais, um grande teólogo católico apostólico romano, chamado Leonardo Boff, que vem dizer que nós temos hoje entre nós o Espírito Santo. E ele fala, o Espírito Santo é a encarnação de Maria. Maria se encarnou e voltou agora na pessoa do Espírito Santo. Uma doutrina de Leonardo Boff, da Igreja Católica Apostólica Romana, aquele que prega a doutrina romana. Leonardo Boff. Vejam bem, aquela mulher, ela fala entusiasmada. Jesus, bem-aventurado, é aquela que te concebeu. Jesus, bem-aventurado, é os seios que te amamentaram. Jesus fala, não. Não vá por esse caminho, porque você vai cair na mariolatria. Ela não pode ser adorada nem reverenciada. A Bíblia diz, a Bíblia nos ensina, as Sagradas Escrituras nos ensina, por exemplo, em 1 Timóteo 2,5, os irmãos lembram este texto? 1 Timóteo 2,5, há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Fizeram anos atrás um abaixo assinado com quase 2 milhões de assinaturas, se mandaram para o Papa para dizer também que Maria, ela é corredentora com Cristo Jesus. Ou seja, ela é a nossa, dizendo eles, salvadora, tem o poder para salvar. Aí vem aquelas frases, pede à mãe, que fala para o filho, para que o filho atenda. Então a mariolatria, bem-aventurado é aquele, Jesus fala, não, calma, não é por aí, não é por aí. Ela foi um instrumento de Deus, uma santa mulher do Senhor, santa no sentido de separada. Ela morreu, foi ao céu, está com Jesus, tal como outros cristãos que morreram em vida, lógico, né? Morrer tem que estar vivo, né? Morreram enquanto aqui nesse mundo e aceitaram a Cristo em vida, que eu ia dizer, né? E foram para o céu, e estão lá também com Jesus. Amém, igreja? Nós precisamos entender isto. Agora, dia 31 desse mês de outubro, comemoramos o dia da Reforma Protestante. E um dos pontos da Reforma Protestante foi exatamente trazer isto. A sola Escritura, somente a Escritura, sola graça, somente a graça, sola Cristo, somente Cristo, sola glória a Deus, somente a glória ao Senhor, né? Glória somente a Deus, a Jesus Cristo, somente a palavra, somente as Sagradas Escrituras, a salvação em Cristo. E ninguém mais pode ser reverenciado, ninguém pode ser adorado. Lá no céu não existe 4 tronos, lá no céu tem 3, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus sentado à direita de Pai, do Deus Pai, o Espírito Santo também ali, a Trindade Santíssima, ninguém mais. Note que a mulher, ela fica tão empolgada, ela fica tão maravilhada, ela fica tão ali, boca aberta, ela fala, olha, aquela que te amamentou, aquela que te trouxe a vida, aquela, como ela deve ser celebrada. Jesus fala, não, espera um pouquinho, não, está errado, senão nós iríamos adorar também Paulo, Moisés, Elias e tantos outros.
não há virgindade perpétua, não há ser assunto aos céus, imaculado, nascer sem pecado, não é mãe de Deus, coisíssima alguma, é instrumento de Deus. Tal como Jesus, quando leva Pedro, Tiago e João ao Monte da Transfiguração, os irmãos lembram? Ao Monte da Transfiguração. E quem apareceu com Jesus no Monte da Transfiguração, quem lembra? Moisés e Elias. E o brilho da glória de Jesus. Mas quando passou aquele momento, os discípulos caíram e se levantaram, eles abriram os olhos, diz a Bíblia, que a ninguém viram, senão só a Jesus. Porque a glória não é de Moisés, a glória não é de Elias, a glória é só de Jesus. Eu, você, Moisés, Elias, Maria, tantos outros, somos apenas instrumentos nas mãos de Deus para promover a glória de Deus. Amém, igreja? Segundo erro que o texto está combatendo e combate, o nominalismo cristão. O nominalismo cristão. Nominalismo cristão. Olha o verso 28. Ele, Jesus, porém, respondeu, antes, leiam comigo 28, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Bem-aventurado os que ouvem, vamos deter um pouquinho mais neste texto, a palavra de Deus e aguardam. O problema do nominalismo cristão. O que é nominalismo cristão? Ser cristão apenas de nome. Ser cristão apenas de nome. Isto é combatido veementemente pelo Senhor Jesus Cristo. Ser cristão apenas de nome. Você que gosta de ler, certamente já leu várias coisas por gostar de ler. Na obra de Shakespeare, ele dizia o seguinte: há algo podre na Dinamarca. Algo podre na Dinamarca. A Dinamarca, a estatística da Dinamarca, indo para a Dinamarca, 90% dos dinamarqueses são considerados cristãos luteranos. 90% do país, você pode pesquisar na internet, 90% do país da Dinamarca são considerados luteranos, cristãos. É a igreja oficial do Estado. Só que, na Dinamarca, é um dos países onde o índice de prostituição e sexo ilícito é um dos maiores do mundo. A ponto da prostituição ser legalizada e agora querer que seja paga também como profissão. Aí você pergunta, como pode um país onde 90% do país é considerada cristã, a população é considerada cristã, 90%, e o índice de prostituição, sexo ilícito, aumenta excessivamente, a ponto de alguns chamar de paraíso do sexo, paraíso da prostituição. Por quê? Como isso pode? A resposta óbvia é o nominalismo cristão. Pessoas que dizem ser cristãs, mas de fato não são. Pessoas que dizem que sabem, conhecem, mas de fato não vivem. E Jesus fala, não é bem-aventurado aquela que me concebeu, não é bem-aventurado aquela que me amamentou, bem-aventurado é aquele e aquela que ouve a palavra do Senhor, diz aqui o texto, e guarda no coração a palavra. Isso quer dizer, está vivendo a palavra, está vivenciando a palavra. Certa feita, Jesus estava pregando, e as pessoas chegaram a ele, alguns disseram assim, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí, querem falar-te. Veja comigo, abra a Bíblia, Mateus 12, 47, qual foi a resposta dele? Mateus capítulo 12, verso 47, qual foi a resposta de Jesus? Quando falaram, tua mãe e teus irmãos estão aí, querem falar-te. Mateus capítulo 12, verso 47, nós devemos fugir terminantemente do nominalismo cristão e passarmos a vivenciar, a viver, a praticar a palavra de Deus.
Mateus 12, 47, e alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém, igreja? Ele volta assim para os seus discípulos, e ali alguém dizendo: a sua mãe e seus irmãos estão ali fora, aos irmãos, mostrando que ela teve filhos, mais um texto, sua mãe e seus irmãos estão lá, como que dizendo, ela tem prioridade, então o Senhor deixa aqui os discípulos, e Jesus vai falar com Maria, vai falar com seus irmãos, ele volta e diz assim: olha, está vendo essas pessoas? Aqui estão meus irmãos, minhas mães e minhas irmãs, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai Celeste é meu irmão, irmã e mãe. O que Jesus está ensinando? Que nós devemos viver a palavra. Se somos parte da família de Deus, e só é parte da família de Deus aquele e aquela que vive a palavra de Deus. Amém, igreja? Jesus pregou o Sermão do Monte, Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. E no capítulo 7 ele fala daquele que constrói a sua casa sobre a rocha e aquele que constrói a sua casa sobre a areia, sem fundamento. Ele diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve a minha palavra e a pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Lucas vai dizer, ele cavou, abriu uma profunda vala e lançou a sua casa sobre a rocha, sobre alicerce firme, e vieram as enchentes, os vendavais, o vento, tudo aquilo veio, aquele vendaval, todas as enchentes, o rio se levantou, bateu contra a sua casa e não pôde abalá-la, destruí-la, porque ela fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que vem a mim, ouve a minha palavra, veio, ouviu, mas não a pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sem alicerce, sobre a areia. Ele jogou lá tudo sobre a areia, não levantou fundamento algum, base alguma, nada que trouxesse sustentação para a sua casa, nada, nenhum projeto estrutural, mas apenas levantar algo sobre a areia, e a chuva veio, o vendaval se levantou, os rios vieram e detonou a sua casa, e diz a palavra, Mateus 7, foi grande a sua ruína, porque ele veio até Cristo, ele ouviu a palavra de Cristo, mas ele não praticou a palavra de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, o que mais tem nos dias atuais são pessoas nominais. Ah, eu já fui cristão, eu já fui de uma igreja, ouvi, agora de manhã mesmo, pesquisando para ministrar sobre isso, dando mais uma lida, pesquisando um pouco mais, ouvi na internet uma cantora famosa aí, ela colocou uma frase assim: eu tenho saudade do tempo que eu cantava na igreja. E hoje vive aí no mundão afora. Saudade quando eu cantava na igreja. Cristianismo não é ato de crer apenas. Cristianismo é ato de crer e viver em nome de Jesus. Amém, igreja? Viver. Tiago fala: sejamos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. O que mais diz lá? Enganando-nos a nós mesmos. Então, nominalismo religioso, Jesus fala: não, olha, espera aí, não é bem-aventurado aquela que fez isso ou fez aquilo, bem-aventurado são aqueles que ouvem, aqueles que guardam. Aí vem um salmista dizendo: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ah, eu vou à igreja, eu assisto os cultos, eu assisto pela internet, eu assisto pessoalmente, eu ouço DVDs, eu gosto de pregações. Meu querido, não importa, o que importa, nós, eu, você, eu, me incluo também, todos nós, estamos vivendo a palavra, estamos aí dizendo: Senhor, eu estou guardando a Tua palavra, aquilo que eu estou aprendendo, eu estou vivenciando, Senhor, eu não quero só saber, eu quero viver. Não importa o que você conhece da palavra, não importa, porque o diabo conhece mais de Bíblia do que eu e você junto.
O diabo conhece mais de Bíblia que o mais profundo teólogo deste mundo. O diabo conhece de Bíblia mais do que ele. O que o diabo assusta e afasta é quando eu e você vivemos a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém, igreja? Às vezes eu escuto pessoas dizendo assim: pastor, eu sei o que a Bíblia diz, mas eu não quero fazer, eu quero viver assim. Mas eu sei, são cristãos nominais. Dias atrás eu fiquei boquiaberto quando alguém me fez uma pergunta em gabinete, dizendo: pastor, na verdade foi por telefone, eu queria um conselho do senhor, mas eu gostaria que o senhor respondesse, disse assim no telefone: primeiro, esqueça, primeiro que o senhor é pastor, e me responda tal coisa. Eu disse: mas como esquecer que eu sou pastor e responder para você tal coisa? Eu vou dizer o que a Bíblia diz. Mas se o senhor não fosse pastor, é como falar: se o senhor não fosse cristão, se o senhor fosse do mundão, o que o senhor falaria? Dias atrás, há alguns anos atrás, alguém me procurou numa universidade, disse: eu queria um conselho do senhor, pastor, já contei isso aqui na igreja. Escuta, eu estou me relacionando com uma mulher que é casada, só que ela não vive mais com o marido, eu estou morando com ela agora, nós não casamos. O senhor acha que a gente deve legalizar e casar? O que o senhor acha? Aí eu dei a resposta que a Bíblia ensina, que é pecado, que é errado. Ele disse assim para mim: tal pastor me disse a mesma coisa que o senhor falou, mas sabe de uma coisa, eu vou procurar a opinião de mais de um pastor. O que ele estava querendo? Ouvir de alguém dizer para ele: não tem problema, pode ficar, no final Deus vai dar jeito. Nominalismo religioso é combatido pelo Senhor. Bem-aventurado é aquele, Apocalipse capítulo 1, abram comigo lá, Apocalipse capítulo 1, olha, começando a revelação de Deus, Apocalipse capítulo 1, o versículo 3, grande revelação de Deus para o coração da humanidade. Apocalipse 1, 3, você vai ler comigo, por gentileza. Todos acharam, amém? Podemos ler juntos? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado é aquele que leem, ele vai ler, ouvir, ele vai ouvir, ele vai guardar. Não adianta você ler, não adianta eu ouvir, se eu e você não guardamos. Amém ou não amém? Tem que guardar. Bem-aventurado não é aquele que fez, deixou de fazer. Bem-aventurado é aquele que está praticando a palavra do Senhor. Quando o Senhor Jesus vier para buscar a sua igreja, Ele vai encontrar cristãos de fato, de verdade, ou um nominalismo cristão, pessoas nominais. Ah, já fui de uma igreja, já fui pastor, já fui presbítero, já fui diácono, já fui cantor, já cantei no coral de uma igreja, mas hoje estou no mundo, nominal, crente nominal. Crente de igreja, de banco de igreja, né? Como dizia o ditado mineiro, sou crente de banco de igreja. Qual a sua profissão? Sou bancário, todo dia eu sento no banco da igreja. Sou bancário, sendo aqueles bancos da igreja. Bem, agora vai ter cadeira, né, Alberto? Vai ter cadeira, né, agora. Aí eu sou crente cadeirário, né? Não, crente que vive a palavra. Se você quer ser bem-aventurado, bem-aventurado quer dizer o quê? Mais que feliz. Mais que feliz é aquele que tem um compromisso com a palavra do Senhor. Aquele que crê que só Jesus salva e ninguém mais. Porque Atos capítulo, pode ver lá, Atos capítulo 4, versículo 12. Você conhece de cor talvez? Atos 4, 12. E não há salvação em nenhum outro abaixo do céu, a não ser Jesus Cristo. Atos 4, 12. Salvação só em Jesus, Atos 4, 12. E você abraçou a fé em Jesus, mas você está vivendo o evangelho de Jesus. Certa feita alguém disse: pastor, eu sou quase convertido. Quem é quase convertido, na verdade é totalmente perdido. Hernandes Dias Lopes escreveu um livro certa feita que o tema era Quase salvo, porém fatalmente perdido. Quase salvo, porém fatalmente perdido.
Não tem quase salvo, ou tem salvo ou perdido, ou é salvo ou é perdido. Não importa a empolgação, o entusiasmo, a mulher entusiasmada, voltando ao nonosso texto-chave de hoje, Lucas 11, 27, a mulher entusiasmada, bem-aventurada, que entusiasma. Jesus volta para ela e fala: não, filha, você não está entendendo a mensagem do Evangelho. Não é por esse caminho, filha, você não está entendendo a mensagem do Evangelho. Bem-aventurado é aquele e aquela que está guardando a palavra no seu coração. O entusiasmo não salva ninguém. O fervor não salva ninguém. Mas é o praticar a palavra constantemente, diariamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí eu quero pular para Jesus, eu quero dançar para Jesus, eu quero correr para Jesus. Você pode pular, dançar e correr, mas se não vive a palavra, o pular, dançar e correr não adianta nada. A euforia, aquele negócio, aquele agito todo, não adianta nada. Se não está vivenciando dia após dia, palavra no coração, na mente e na alma, renunciando o que tem que ser renunciado e abraçando a fé de fato e verdade, em nome do Senhor Jesus. Você quer ser bem-aventurado mais que feliz? Você quer ser abençoadíssimo, abençoadíssima pelo Eterno? Viva a palavra, a tempo e fora de tempo, em nome de Jesus. Que o Senhor tem buscado nos últimos dias, o que o Senhor está buscando no presente, são pessoas que vivem a sua palavra. Se você desviar da palavra do Senhor, vem as heresias, como já falei aqui para os irmãos, algumas heresias, que surgiram com o passar da história, e outros estão surgindo, porque pessoas não têm vivido a palavra. Pensam que a palavra, a Bíblia Sagrada, é apenas um livro de estudo. Não é um livro de estudo. A Bíblia nunca foi um livro de estudo. A palavra do Senhor é algo para ser vivido, não só para ser estudado. É lógico que você vai estudar para viver, mas não é livro só de estudo, como um livro histórico. É um livro para ser vivido, em nome de Jesus. É uma carta viva de Deus, é um manual vivo de Deus, para uma vida bem-sucedida. Alguns produtos que nós compramos, alguns trazem escrito o seguinte: para obter os melhores resultados, siga as instruções do fabricante. Olhe, siga as instruções. O medicamento, leia a bula, lá estão as instruções. Deus é o nosso fabricante, Deus é o médico dos médicos. O manual de Deus está aqui, a bula de Deus está aqui, se queremos viver bem. Foi dito a Josué: quer prosperar o teu caminho e ser bem sucedido em tudo que fizer? Medite na palavra de dia e de noite, não cesse da palavra do Senhor. Salmo 1 também: bem-aventurado será em tudo que realizar aquele que dia e de noite medita na palavra do Senhor, aquele que dia e noite busca a orientação de Deus, em nome de Jesus. Eu quero agir assim, mas a palavra diz: dessa forma eu não posso agir, então vou agir conforme diz a palavra, porque aí serei bem-aventurado, aí serei bem-sucedido, em nome de Jesus. Finalizando, amados, que nossos dias possamos dar fim ao nominalismo religioso e sermos cristãos de fato, de verdade, não por aquilo que conhecemos, mas por aquilo que vivemos, em nome de Jesus. Você pode ouvir hoje as melhores pregações, os melhores pregadores da atualidade. O melhor pregador pode vir aqui pregar para nós. Ele pode pregar de uma forma diferente, de um jeito diferente, com uma didática diferente, uma eloquência diferente. Mas tudo que qualquer pessoa falar hoje é algo que nós já sabemos. Já sabemos. Ninguém vai trazer novidade, nós já sabemos. E a questão é: estamos vivendo? Eu, você, temos vivido a palavra do Senhor? Que possamos quebrantar diante da palavra, dizer: Senhor, nos ensine a vivermos a Tua palavra, porque aqui está a fonte para a vida eterna e uma vida abençoada neste mundo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, curve a sua cabeça, feche seus olhos, assentados mesmo. Faça uma oração ao Senhor, diga: Deus, eu quero viver a Tua palavra. Deus, eu quero seguir a Tua palavra.
Talvez você conheça alguém, tem nome, mas não tem vida. Nominalismo religioso, nominalismo cristão. Você vai orar nessa manhã dizendo: Senhor, toca no coração daquela pessoa, para que ela viva o que ela já aprendeu. E as pessoas que fazem as suas heresias, as suas aberrações, ensinamentos falsos, antibíblicos, você pode dizer: Senhor, quebranta aquelas pessoas, para que elas entendam a palavra. Pessoas que vão atrás das ondas, dos profetas, as profetisas do presente, mas que não vivem o evangelho do Senhor, que eles possam ter um encontro verdadeiro com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, eterno Deus, nos quebrantamos diante do Senhor, diante, ó Deus, da Tua palavra, cientes que não adianta apenas a empolgação, não adianta apenas essas coisas, termos nome se não somos. Pai, queremos ser cristãos de fato e verdade, conhecidos e reconhecidos como homens de Deus e mulheres de Deus, pessoas que vivem o evangelho cristalino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Pai, porque quando as pessoas desviam desta verdade, elas são tomadas de tantas coisas, estado pior da pessoa, vazia da palavra do Senhor, vazia da praticidade da Tua palavra, da aplicabilidade da Tua palavra, Senhor. Nós não queremos isso para nós, Pai. Queremos não só conhecê-lo, e nem só conhecer a Tua palavra, mas queremos, ó Deus, viver aquilo que já conhecemos e nos aprofundar cada vez mais no caminho do Senhor, na direção do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Toca em nosso coração, Pai. Talvez entrou alguém aqui nesta manhã, alguém que nos assiste, ó Deus, que há muito tempo não tem sido tocado, impactado pela Tua palavra, que tem vivido nas suas concepções humanas, na sua mentalidade humana. Ó Deus, que esta mente, este coração agora seja preenchido pelo poder da palavra do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Porque a Tua palavra, meu Deus, meu Pai, que transforma, é a Tua palavra que purifica, é a Tua palavra que nos redime, é a Tua palavra que nos mostra o caminho certo a ser seguido, é a Tua palavra que nos encaminha para Jesus, onde há salvação tão somente nele, é a Tua palavra, Senhor. Não fomos chamados para criar e recriar e inventar, mas fomos chamados para viver a Tua palavra, Senhor. O manual do Senhor para uma vida diária e abençoada em Cristo Jesus. Abençoa cada meu irmão, minha irmã aqui nesta manhã, Pai. Abençoa aquele que acompanha pelo site, em nome de Jesus, pelo CD ou DVD. Abençoe, ó Pai, em nome de Jesus. E que sejamos conhecidos e reconhecidos como uma igreja bíblica, uma igreja que vivencia, que vive, que pratica diariamente os ensinamentos da palavra do Senhor, Pai. Não queremos jamais sermos ouvintes apenas, pois estaremos enganando a nós mesmos, mas seremos, e já o somos, mais que praticantes em nome de Jesus. Abençoe a todos, ó Pai, eu lhe peço. E oro em nome do Senhor Jesus. Se agora, amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, maravilhoso e eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre os amados irmãos, hoje, agora e para sempre, em o nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Dê um abraço bem forte quem está ao seu lado. Deus abençoe a todos. Ótimo domingo em nome de Jesus.